Olá, gente, bom dia! Seja bem-vindo a mais um episódio do Café Eu Vou. E hoje o nosso tema é: a fé é importante para uma mente saudável? E aí, Matheus, vamos falar um pouquinho sobre isso. Bom dia, pessoal. Olha, eu acredito que nós vivemos por aquilo que acreditamos. Sim. Certo? Sim. Né? As nossas convicções sobre o mundo, sobre nós mesmos. Por exemplo, eu acho que eu canto bem. Eu acho que eu sou decente, assim, em cantar. Então, eu tô seguindo o meu sonho. Eu tô indo atrás disso. Por quê? Porque eu acredito, né, que eu tenha um dom. Eu acredito que eu sei cantar. Então, eu quero perseguir, né, esse sonho, esse desejo que eu tenho no meu coração. Então, pela fé que eu tenho, né, no meu talento, eu ajo, né, através disso, né? Porque fé não é necessariamente só a fé em Deus ou uma fé religiosa. Uma fé né? religiosa. Exatamente. Fé é uma crença. Sim, Não é fé é verdade? acreditar. É acreditar. Então é isso que eu acho. Olha que bacana isso que você falou, porque você falou assim, eu acredito que eu canto bem, então por isso eu me comporto nesse sentido. E tem uma coisa que é bem legal, né? Se eu colocar nesse contexto a fé sobre acreditar e sobre o que a gente acredita, por exemplo, sobre nós mesmos, né? Então, vou falar um pouquinho do modelo cognitivo que eu trabalho lá no consultório, que é assim, a gente entende que as situações, elas são fatos que não mudam, né? Então, aconteceu uma coisa, aconteceu. Tá feito. Mas a forma como eu interpreto aquilo que aconteceu vai gerar em mim uma emoção que vai gerar em mim um comportamento. Então, por exemplo, você canta. É uma situação, você canta. Você acreditar que você canta bem gera em você uma motivação, uma emoção. Você fica motivado e você se sente bem, se sente feliz. E com isso, o seu comportamento é perseguir o seu sonho. Com certeza. Né? Agora, vamos supor que você falasse assim, eu não acredito que eu cante tão bem assim. Né? A situação é, eu canto. Mas o pensamento, aquilo que você acredita, a fé que você tem, é que de repente você não canta tão bem assim. Sim. Aí a emoção que você vai ter vai ser uma emoção de ficar triste, de ficar frustrado. E aí o comportamento também seria diferente. Com certeza. Então, nós precisamos ter fé, nós precisamos acreditar, né? E ter fé nas coisas certas, nos pensamentos certos, do jeito certo, que me proporcione emoções ajustadas para que eu possa me comportar de maneira funcional, de um jeito que funcione, né? Que me traga benefícios. Eu não estou dizendo, né, que a gente vai ficar o tempo todo pensando em coisas lindas, maravilhosas, jogando o jogo do contente, lá da Poliana, onde o mundo é lindo. Não, não é isso, né? Eu sempre digo que as emoções, ela tem um porquê de existir e que nós vamos experienciar, sim, emoções desagradáveis e isso é normal. Por exemplo, não faz sentido eu ir a um funeral e ficar rindo, né? Seria desproporcional. Né? Desrespeitoso. Agora, desrespeitoso, exatamente. E alguma coisa ia estar desajustada ali nas minhas emoções. Com certeza. Mas eu posso sim ter fé, acreditar que coisas boas acontecem, eu posso ter fé e acreditar que eu tenho competências o suficiente para fazer aquilo do qual eu me proponho a fazer. E com isso ter uma emoção que me leve a um comportamento ajustado, onde eu consiga atingir os meus objetivos. Com certeza, né? Para você fazer qualquer coisa na vida, você tem que ter fé. Sim. Né? Por exemplo, se você tem um plano para amanhã de ir ao mercado, você tem que ter fé de que você vai estar vivo para ir ao mercado, de que você vai estar saudável, né, para ir ao mercado, para poder dirigir ou andar se o mercado for perto. Sabe uma coisa que é interessante? Às vezes eu ouço a pessoa dizendo assim, eu sou ateu, não acredito em nada. Como assim? Não faz sentido. Tá, não faz você sentido. pode, em relação à religião, né, em relação a crenças espirituais, ser um ateu, né? Eu não acredito nisso. Mas dizer eu sou ateu e não tenho fé, como assim? Não faz sentido, Não faz né? sentido. Você não tem fé numa divindade, né, num ser, numa força maior, mas você tem que ter fé nas coisas que você faz, senão você não vive. Você Exatamente. realmente não tem motivação para viver, né? A Bíblia diz que a fé, ela é o firme fundamento das coisas que se esperam. Sim. E a certeza das que não se veem, né? Ou seja, os seus planos, os seus projetos, né? Você tem que ter fé, porque senão você não age.
o firme fundamento do que se espera, Aham. né? Então, eu preciso ter um fundamento ali, alguma coisa que me sustenta Exatamente. a acreditar Uhum. do que o que eu faço hoje vai ter um bom resultado lá na frente. Com certeza. Né? Então, é o firme fundamento do que se espera A certeza do que não se vê. e a certeza do que não se vê. Então, assim, eu preciso ter esse fundamento para que eu tenha um ânimo, uma motivação de fazer algo. O exemplo da semeadura. Eu preciso ter um fundamento, acreditar que o que eu vou plantar, eu vou colher. Mas eu não estou vendo. Eu Sim. estou fazendo aquilo pela fé. Sim. Então, no fim das contas, né? Tudo que a gente faz tem uma fé aplicada É através ali. da fé, É sim. através da fé. E a fé, ela dita como a gente se comporta perante a sociedade também, né? Por exemplo, nós cristãos aqui, nós temos a Bíblia como base, né? Como modelo, e Jesus como modelo de como se portar perante a sociedade. Né? Tem os frutos do Espírito, alegria, paz. A Bíblia fala sobre renovação da mente, né? De você renovar sua mente, de você pensar em coisas que são boas, de você refletir sobre coisas que são boas, que fazem bem pra sua mente. Sim. Não é verdade? Tem também o livro de Provérbios, gente, né? Você quer um manual ali pra se viver sobre, melhor do que o livro de Provérbios, né? Ele ajuda em todas as áreas da sua vida. Mas a nossa Constituição, por exemplo, ela é baseada nas leis da Bíblia, né? Onde está escrito que você não vai matar alguém, não vai roubar, né? Não vai dar um falso testemunho. Da onde saiu isso? Sim, com Né? certeza. São bases bíblicas. São tudo- né? tudo Manual base bíblica. de boas condutas. Exatamente, com certeza. A fé também, ela influencia na nossa saúde física. Sim. Não é verdade? Porque a Bíblia diz que nós somos templo do Espírito Santo. Né? E sendo o templo do Espírito Santo, nós temos que cuidar bem do nosso corpo. Porque nós acreditamos que algo maior habita em nós. Sim. Não é verdade? Eu tava lendo uma pesquisa aqui, Pastor Antônio alguma coisa, vou colocar escrito aí depois, né? E ele pegou dados de pesquisas e ele disse que pessoas, né, usuários de droga ou alcoólatras, eles têm esse padrão em comum de não crerem em nada, Tá. de não terem uma fé, né? E a gente que tem, a gente não faz essas coisas porque a gente acredita que não faz bem pro nosso corpo. A gente acredita que não faz bem pra nossa comunidade, né? Por exemplo, eu chegar bêbado em casa. Que bem que isso vai fazer, né? Vai mudar o meu comportamento, eu posso ser agressivo com as pessoas, né? E eu vou me matando aos pouquinhos. Então, por causa da fé que eu tenho de que o Espírito Santo habita em mim, eu vou cuidar do meu corpo. Sim. Né? Eu vou cuidar da minha família, porque eu acredito também que a minha família é um presente de Deus. Eu acredito que eu tenho algo para contribuir. Eu acredito que exista realmente, né, solução para esse mundo, Sim. né, que é Jesus, né? Então a fé ela influencia até na nossa saúde realmente. E assim, e os pensamentos positivos, eles estão ligados a neurotransmissores como, por exemplo, a serotonina e a dopamina, que são responsáveis pela sensação de prazer e bem-estar. Então, quando você tem fé que alguma coisa boa vai te acontecer, quando você tem esse pensamento positivo, mas não é só um pensamento positivo aleatório, quando você de fato acredita, quando aquilo faz sentido pra você, você se sente melhor. Até a sua forma de pensar ela é alterada, né? Quando você tá com medo, com raiva, desesperançoso, né? Você libera outros tipos de neurotransmissores, né? Outros tipos de hormônio no seu organismo que muitas vezes acaba fazendo com que você pense de forma enviesada uma situação. E acabe também te fazendo mal, né? Quando você tá com muita raiva, você tem uma liberação alta de cortisol no seu organismo, né? Quando você não descansa, quando você tem pensamentos muito negativos, pessimistas acerca da vida. Agora, quando é o contrário, tanto é que, por exemplo, pessoas com crise de ansiedade, muitas vezes, a crise é precipitada, em alguns momentos, por conta de pensamentos disfuncionais que elas têm. Então, uma técnica que a gente usa, por exemplo, é a técnica da distração. É a pessoa sair daquele ambiente, seja físico ou mentalmente falando, e se distrair com algo que dê prazer para ela. Por quê? Porque ela vai pensar em algo que vai ativar neurotransmissores com sensação de prazer e bem-estar e vai
ajudar, né, que aqueles níveis de ansiedade deem uma acalmada. É claro, tô falando de uma forma muito simplista, não é só isso, né? Sim. Tem uma questão de respiração, enfim, né? Você entender sobre os seus pensamentos. Mas fato é que quando você tem uma fé e essa fé te proporciona pensamentos adaptativos, né? Ou pensamentos positivos, realmente isso traz um bem-estar para o seu corpo também, físico. Sim, então a fé, ela realmente é muito importante para uma vida saudável, né? Para uma mente saudável e para uma comunidade saudável. Sim. E assim nós encerramos esse episódio. Fiquem com Deus, gente. Tchau, tchau. Corta.